O Museu de Patos de Minas estava fechado já há alguns meses devido à pandemia e devido às reformas que estavam em processo de finalização. Depois desse tempo fechado, o local finalmente foi reaberto ao público. A reabertura do museu começou em grande estilo. Nós estamos aqui em um dos ambientes da exposição Patos de Minas, Fragmentos de uma História. Cada ambiente foi projetado para retratar uma temática dentro da história de Patos de Minas. Esse local que nós estamos aqui fala a respeito das ruralidades. Aqui nós temos, por exemplo, uma folia de reis representada nas esculturas e logo abaixo também, eu vou pedir para o Diego mostrar, algumas das tarefas dos homens e mulheres do campo, já que é para retratar justamente essa história de Patos de Minas. Ainda nesse espaço foi montado um cenário para retratar a casa do homem do campo, com direito a fogão a lenha, rádio e até nas janelas os homens trabalhando. A exposição Patos de Minas, Fragmento de uma História é um trabalho que conta, como ela própria disse, a história de formação do município, né? Com várias informações, com vários documentos inéditos. Nós fizemos uma longa pesquisa, nós viajamos a BH, ao Rio de Janeiro, em várias instituições, atrás de informações e documentos inéditos que contassem a história do nosso município. É um projeto de autoria do museólogo João Otávio e que depois de mais de um ano de pesquisa e produção, né, finalmente foi concluído e ficou um trabalho sem dúvida alguma maravilhoso, de encher os olhos de todas as pessoas que gostam de arte e cultura. Outro ambiente também dentro da exposição Patos de Minas, Fragmentos de uma História, é esse aqui que nós estamos, que foi dedicado ao Olegário Maciel, uma figura também muito importante para a história de Patos de Minas e para o estado de Minas Gerais. Aqui, como vocês podem observar, é uma linha do tempo contando a história de Olegário Maciel. E do outro lado, nós também temos uma planta da casa de Olegário Maciel, mostrando a divisão dos espaços, os ambientes. João Otávio foi o museólogo responsável pela elaboração do projeto para a exposição. Um orgulho perceber que tudo que foi planejado pode finalmente ser apreciado por toda a população. Uma alegria enorme, né? Porque foi um projeto que pensamos, executamos e hoje estamos aí inaugurando. Então é uma alegria enorme mostrar um pouquinho da história, da arte, da cultura e do povo de Patos de Minas. Por fim, um outro espaço que também merece a nossa atenção é o que fica aqui no porão do museu, que é uma linha do tempo que foi estruturada contando toda a história de Patos de Minas também. Tem aqui, como vocês podem observar, os anos em que foram marcados os acontecimentos. Nós temos aqui falando a respeito do cinema ambulante, quando que ele chega em Patos de Minas. Ou seja, vai desde a história relacionada à arte, ao próprio esporte e também à nossa televisão, quando ela foi instalada aqui no município. O funcionamento vai seguir os protocolos determinados pelo Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid. E agora, o museu terá horário expandido. O museu está sendo aberto, mas observando todos os protocolos do Comitê de Enfrentamento à Covid, né? Nós teremos uma pessoa na recepção controlando o tempo todo a entrada e acesso das pessoas, de modo que a gente possa oportunizar as pessoas conhecerem a nova exposição, mas obviamente com segurança. A grande novidade da nova exposição é que nós estendemos o horário de funcionamento do museu. A partir de agora, ele vai funcionar todos os dias de 7 às 22 horas, ou seja, nós adicionamos o período noturno, de modo a oportunizar as pessoas a ter acesso e também nos finais de semana e feriados. Sábado, domingo e feriados, o museu estará aberto de 18 às 22 horas. Além do museu, o que foi reinaugurado também foi o Teatro Municipal, que estava há quase 3 anos fechado. Para os artistas, uma alegria ter os ambientes culturais novamente disponíveis à população. Com muita alegria, que nós recebemos a notícia da reabertura desses 2 espaços, até porque, como as pessoas dizem, quem vive de história é museu, Então, lá no museu que contém toda a história da nossa cidade, da nossa querida Patos de Minas. O Teatro Municipal Leão de Formosa ele é um símbolo daqui de Patos. Todo artista tem como referência esse espaço, então a reabertura dele é um marco,
E a gente ficou assim muito tempo sem ter esse espaço de apresentação, então a gente espera que seja bem próspero e que a pandemia deixe a gente lotar esse teatro no próximo ano. 3 anos, né, que ficou fechado, mesmo antes da pandemia, a gente já estava sentindo essa falta de estar usando esse ambiente, esse espaço que é único, né, um espaço que a gente tem ele assim como a menina dos olhos de patos, assim, porque eu mesmo já participei de vários eventos aqui, já toquei aqui, já assisti, né, já tentei fechar algumas agendas aqui ao longo dos anos, os últimos 1 ano e meio atrás, né, e a gente não conseguiu porque estava em reforma, e a gente está muito feliz vendo as artes aqui, as pinturas, a parte do museu está incrível, está muito bom para a arte de Patos, é muito importante.